Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Câmara Saúde e nós vamos falar sobre o Dezembro Laranja. Vamos tratar aqui da importância do cuidado e da prevenção com a sua pele, principalmente com o câncer de pele. Conosco está aqui a dermatologista, a Rafaela Moura Battesini. Bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada, Márcia. Obrigada à Câmara pelo convite, né? Rafaela, antes de nós entrarmos no assunto, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a dermatologia, Perfeito. Sobre o que te fez escolher a profissão, e principalmente esse cuidado, um cuidado mais especial que a dermatologia oferece, Então, tá bom, Márcia. Eu sou a Rafaela, sou natural aqui de Passo Fundo, sou dermatologista especializada principalmente em cabelos hoje, fui fazer cursos fora, na Polônia. E atualmente eu trato todas as sessões da dermatologia, desde pele, a parte estética, mas principalmente cabelos. E o câncer de pele, na verdade, o que a gente sabe que é um dos cânceres mais prevalentes aí do mundo e desde a residência foi me chamando a atenção esse cuidado especial com a população, principalmente nessa época do ano que a gente começa a se expor muito mais. Isso tem que acender um alerta, de cuidados e a relação por eu ter escolhido a dermatologia foi por principalmente doenças que vêm de dentro se manifestarem como pequenos sinaizinhos de pele que podem fazer a total diferença na vida de uma pessoa. Certo, e aí estamos então no Dezembro Laranja, e fizemos esse alerta em função de que estamos entrando aí no verão, não é? Mas é importante que as pessoas se cuidem, Nós estamos num período de muitas chuvas, as pessoas não têm esse contato direto com o sol, mas é importante esse cuidado sempre, não é, doutora? Sempre, Márcia. O que as pessoas confundem muito é achar que o protetor tem que passar só na praia ou só na piscina, E não é bem isso. Se tem dias, tem radiação solar, no caso, está iluminado o dia, a gente tem que estar usando o protetor solar. A radiação, ela passa pelos vidros de casa, ela reflete nas superfícies dentro de casa, passa pelo vidro do carro, passa pelas nuvens, então isso sim também já é um fator para envelhecimento precoce, para câncer de pele, para rugas, então não é só a parte ruim também, a parte da beleza também, que a mulherada se preocupa mais. A parte estética também é bem Exatamente, a parte estética, mas agora vem falando do Dezembro Laranja, principalmente para o câncer de pele. Certo. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou a campanha intitulada Seu Sol, Sua Pele, Sua Proteção, cada um com sua prevenção, porque existem diferentes tipos de pele, não é? Exatamente. A gente tem uma classificação Fitzpatrick que vai de fototipos de 1 até 6 e tem as suas derivações. Então, todo tipo de pele vai exigir um cuidado especial e cada pele vai responder de uma maneira à radiação. Por isso que tem pessoas mais branquinhas que vão ficar super vermelhas com qualquer sol e os mais morenos já acham que não precisa aquele cuidado e muito pelo contrário, precisa sim, só não vai estar mostrando tanto. Certo. As pessoas negras, o índice de câncer de pele é menor, mas isso não quer dizer que elas não tenham que ter um cuidado também com a pele, não é? Exatamente, Márcia. O que acontece? Por ter mais melanina, tem um pouco mais de proteção na pele, mas não significa que está protegido só por ter a pele mais morena. Tem que sim usar protetor solar, independente de estar na praia, na piscina ou na cidade. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre alguns índices. A gente sabe que temos, e no início da sua fala, a senhora falava isso, que temos um índice muito grande de câncer de pele no Brasil e no mundo, não é? Exatamente. O que a gente sabe, Márcia? Que dos cânceres, o mais comum sempre vai ser o câncer de pele. A gente acha, vai ser o de pulmão, vai ser o de mama. E não, o câncer mais comum é o de pele. Por que as pessoas não se assustam tanto? Porque ele aparece pequenininho e, graças a Deus, a grande maioria a gente consegue tirar e está resolvido. Mas se deixar aquele câncer ali por muito tempo, começa a fazer aquela ferida, uma ferida que não sara, pode crescer. E tem um tipo, que é o melanoma, que é o que a gente mais se preocupa, que é aquele que sim pode espalhar para pulmão, para osso, para todas as outras regiões do corpo, fazer metástase e as pessoas às vezes acabam tendo que fazer até quimioterapia por uma lesão de pele que podia ter sido analisada muito tempo antes. Então, sim, é o câncer mais prevalente, o câncer de pele. Outra questão é em relação ao diagnóstico. De que forma as pessoas, em que momento eu preciso me preocupar com um diagnóstico? Eu tenho a senhora acabou de falar, uma feridinha que não cicatriza, uma mancha diferenciada. Como é que eu analiso, faço esse diagnóstico de olhar, Perfeito, de início, assim, eu que sou leiga, Com certeza. O que a gente tem que prestar atenção, Márcia? No mundo ideal, todo mundo deveria fazer uma revisão de pele uma vez por ano, digamos assim, consultar um médico dermatologista
analisar todas as pintinhas uma vez por ano e ver se tem algum sinal de malignidade ou não. A gente sabe que isso hoje é um pouco complicado também para a população, mas então prestar atenção nos sinais A, B, C, D, E. A, de assimetria, uma pinta assimétrica. B, de bordas irregulares, ela não é bem redondinha, por exemplo. C, de comprimento, essa lesão ter mais do que 5 milímetros. A, B, C, D, de diâmetro, ela ter, errei, a letra C é cor, ter mais de 2 cores, tá? Então mais de um tom. D de diâmetro, ter mais do que 5 milímetros. E E de evolução. Uma pinta que era de um jeito, mudou, ficou diferente, começou a coçar, começou a doer. Uma ferida que não sara, e às vezes não é só pintinha preta. Pode ser aquela coisinha vermelhinha que apareceu ali, vem crescendo, tá fazendo uma casquinha. Pode ser sim um câncer de pele. Então é importante procurar um dermatologista. De preferência uma vez por ano. Não consegue procurar uma vez por ano, presta atenção nos teus sinais. O uso do protetor. Em que momento eu uso? Desde que eu acordo, na minha higiene já passo o protetor. De que forma a gente se protege a partir do protetor solar? Perfeito, Márcia. O mundo ideal, de novo, né? Seria a gente acordar ali, junto com a escova de dente, já está o protetor solar para passar todos os dias, no mínimo fator 30. Como a gente sabe que muita gente não gosta do aspecto do protetor solar ou irrita os olhos, alguma coisa assim, o que a gente diz? Vai se expor? Beleza, passa. Então, melhor do que não passar é passar só quando for se expor. Mas, idealmente, seria acordar de manhã, passar. Tá chovendo lá fora, passa protetor. Tá nevando, não interessa, protetor solar sempre, mundo ideal, passando uma vez por dia. E se conseguir, vou sair na rua, vou numa corrida, vou caminhar com o cachorro, se conseguir reaplicar, melhor ainda. E as crianças? As crianças, elas podem usar protetor solar a partir dos 6 meses, mas as crianças a gente deixa para passar realmente quando elas forem expostas. Então, vai num passeio da escola, vai num parque, numa praça, ok, daí passa protetor solar. Não precisa ser de rotina. Certo. Outra questão é a prevenção, não é? De que forma eu me previno, de que forma eu além do protetor, não é? Porque o dia a dia da gente é muito corrido. Exato. Muitas vezes a gente não se apercebe, né, da importância que é. E principalmente, agora começa a temporada, né, de piscina, de praia, e nesses locais, não é? Precisamos ter um cuidado mais especial. Então, Márcia, o que acontece também é que nesses locais, praia, piscina, a gente está ali exposto diretamente ao sol ou mesmo embaixo do guarda-sol já está recebendo essa radiação. E quando a gente está diretamente exposto ou nesses locais, o ideal é repassar o protetor a cada 2 horas, porque a gente sua, entra no mar, entra na piscina. Então, ideal repassar sim a cada 2 horas. Outros fatores também podem ser adicionados, aquelas camisetas, ficar embaixo do guarda-sol, chapéu, principalmente nas crianças, né, usar dessas barreiras físicas que a gente fala, porque elas têm a pele muito, muito sensível ainda, né, não completou seu total desenvolvimento. Então, tudo que a gente puder proteger, melhor. Certo. E ao longo dos anos, aquela pele, né, que tomou muito sol e que acaba tendo um envelhecimento precoce, eu faço o quê? De que forma eu posso me proteger, né? E aqui eu gostaria até de abrir um parênteses para falar dos idosos, né? Porque a gente fala tão pouco da importância deles também se protegerem, né? Exato, porque, Márcia, as rugas, as manchas da pele aparecem depois de uma certa idade, mas foi do sol que a gente pegou lá na juventude. E antigamente não tinha o cuidado protetor solar. Quantas pessoas trabalhavam, né, no sol, seja no tanque, seja na lavoura, mas ficavam muito no sol e não tinha muito exposto, não se tinha essa cultura do protetor solar. Ele é tecnicamente até recente, né, na nossa história. Então, o senhorzinho, a senhorinha que tem essa preocupação também, começa a usar o protetor solar, que independente da idade ele vai ter sim seu benefício, vai impedir que aquelas manchas fiquem mais escuras, vai impedir que continuem se formando novas rugas, manchas e principalmente o câncer de pele. Não significa que porque você não cuidou no passado, você não pode cuidar agora. Então é sempre importante as pessoas se cuidarem, não é? Exatamente, sempre prestar atenção nos seus sinais e usar o protetor solar sempre que possível. E a gente sabe que os homens são mais reticentes, não é, doutora? Com a proteção, com o cuidado. A gente já falou aqui, porque tivemos o Novembro Azul, já conversamos a respeito da saúde dos homens, e quando a gente bateu esse papo aqui, o profissional que veio conversar conosco
alertou para isso, né? Que os homens são bem reticentes para fazer essas prevenções. Então, eu gostaria que a senhora chamasse atenção, né, para a importância que para os homens também, porque parece que algo estético é só para as mulheres, só para as mulheres, exatamente. Sabe que tem aumentado muito a procura dos homens no consultório, não só para questões de câncer de pele ou de cabelo, barba, mas também para questões estéticas. Eles estão se cuidando mais, porque eles começam a reclamar depois que a mulher já está bonitona ali, continua se cuidando, e eles veem que, claro, vão envelhecer também. O protetor solar serve para todo mundo e deveria ser para homens e para mulheres. Claro que a gente sabe que eles têm uma dificuldade maior de passar alguma coisa no rosto, incomoda na barba, fica mais oleoso ou escorre no olho e dói. Existem múltiplos tipos de protetor solar, tem que encontrar o ideal para a pele. Tem alguns específicos para a pele masculina. Parece água, não arde, assim, conseguir fazer o marido usar, então tá tudo certo. É importante, não é? E é sempre as mulheres que têm que fazer à frente, não é? Incrível. Em relação ao fator de proteção solar, as pessoas têm uma certa dificuldade para saber qual é o fator para minha pele ou qual é o fator que eu devo usar em função da minha idade. Márcia, a gente diz que o fator mínimo tem que ser 30, tá? O mínimo de proteção que você consiga, assim, atingir seja o fator mínimo 30. Qual a diferença do 30 para o 50 para o 70? Na verdade, quanto maior o fator de proteção, ele vai te manter mais tempo protegido. Só que também para isso tem que aplicar uma quantidade ideal de protetor, que não é assim, pegar um pouquinho e passar. Tem que pelo menos passar 3 dedos cheinhos de protetor solar para o rosto, por exemplo, e para atingir aquele nível de proteção, seja 30, seja 50 ou seja 70. Então, teoricamente, o 50 deixa mais tempo protegido do que o 30 e o 70 mais que o 50, desde que as quantidades sejam ideais, né? Quantidades bem aplicadas. Certo. E aí eu vou lhe perguntar, além do rosto, tem que passar na orelha, tem que passar no pescoço, tem que passar nas mãos, no braço, né? Porque ficam expostos. Claro. Márcia, quando a gente vai se expor, eu digo no dia a dia, rosto, colo e mãos é o suficiente, tá? Porque o fato da gente caminhar na rua, entrar dentro do carro, pegar luz numa janela, já está refletindo, mas essa proteção aí já nos ajuda bastante. Agora, quando vai realmente se expor, né? Vai pôr um vestidinho e vai ir para um churrasco que tenha mais radiação, que vai se expor mais no verão, daí sim tem que passar em todas as áreas que estão expostas, certo? Certo. Uma outra questão, por falar em radiação, às vezes as pessoas vão para a piscina, mas está nublado. E aí, muitas vezes, acaba tendo uma insolação e aí estava nublado. Exatamente, é bem isso que a gente estava falando antes. O mormaço aquele, todo mundo já tomou um torrão de mormaço na vida, porque passa a radiação da mesma maneira. A gente só não sente aquele calor porque não está refletindo tanto na nossa pele. As nuvens estão filtrando um pouquinho o infravermelho, que é o que causa o calor. Então a gente não sente, está ali tranquilo, está nublado, mas a radiação prejudicial que causa câncer de pele e envelhecimento precoce, está tendo sim. Então vai queimar da mesma maneira como se não tivesse nuvem. Então é importante sempre o chapéu, o boné. Exatamente da mesma maneira, o chapéu, o boné e o protetor solar, mesmo que estou ali na grama brincando com as crianças, mas está nublado, tem radiação. E se fez aquela queimadurazinha, né, que vai sair depois toda a pelezinha, isso também vai prejudicando ao longo do tempo se eu não tomar esse cuidado, se eu continuar me expondo sem os cuidados necessários, não é? Sim, com certeza. A radiação solar ela é cumulativa, esse é o problema. Então, se a pessoa já teve mais de 3 torrões de sol na vida antes dos 18 anos, já é fator de risco para câncer de pele. Olha só. Então, imagina, quem não teve uma na infância também, né? E então ela não é deletada só porque você não está mais vermelho, não está mais queimado. As células já sofreram esse dano e esse dano é cumulativo. E conforme, fez o queimão, o que eu vou fazer agora? Né? Agora é aguardar muito tempo, paciência e muita hidratação, tanto por dentro, não tomar muita água, quanto por fora com bons cremes hidratantes. Certo. A gente vai a um intervalinho e a gente volta falando mais um pouco sobre prevenção e sobre o Dezembro Laranja. Aguarda aí!
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos com o Câmara Saúde. Nós estamos falando sobre prevenção da pele, estamos falando sobre o Dezembro Laranja. E queremos falar um pouquinho sobre a importância dessa campanha que acontece anualmente, há muito tempo, não é? E para chamar essa atenção das pessoas que estão em casa para a importância desse cuidado, não é, doutora? Exatamente, Márcia. A campanha ela existe, como tu bem falaste, né, há muitos anos, acontece uma vez por ano, sempre em dezembro, geralmente primeiro final de semana de dezembro, e diversos pontos do estado, do país, disponibilizam de médicos dermatologistas que vão voluntariamente lá. Tem um número X de fichas, eu sei que aqui em Passo Fundo foi aproximadamente 200 fichas, e examinam a pele inteira desses pacientes que chegam lá de manhã para ter sua pele examinada, e todas as lesões que são suspeitas são encaminhadas para biópsia, ou seja, retirada. Então é um rastreio bem interessante do câncer de pele e gratuito, né, para toda a população. Certo. A gente sabe que aqui já aconteceu essa campanha, mas é importante que mesmo assim as pessoas procurem uma unidade de saúde mais próxima, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma lesão, não é? Isso, porque o médico clínico geral, se você tiver alguma dúvida, né, quanto a alguma pinta, ele vai solicitar o encaminhamento para a especialidade, né, para a dermatologia. E aqui em Passo Fundo a gente tem um ambulatório de dermatologia, às vezes demora um pouco, mas sim, esse atendimento sempre chega até nós. E a gente revisa a pele, se for maligna, já toma as providências, e se é benigna, o paciente é orientado quanto à benignidade, sempre prestar atenção, né, a mudanças desse tipo de lesão. Certo. Em relação ao câncer de pele, quais são os tratamentos a partir do nível, né, do câncer que a pessoa esteja apresentando? Tá certo. Márcia, o tratamento definitivo seria a cirurgia. A gente fala que é uma microcirurgia, claro, dependendo do tamanho dessa pinta, dessa lesão. Então tem que fazer a exérese, que é o nome correto que a gente fala. Vai com anestesia local, faz ali a retirada, alguns pontinhos, e esse material é enviado para análise, e na análise o laboratório nos diz qual é o tipo de tumor, se ele é maligno, se ele é benigno, e qual o nível de acometimento. Tinha margens livres, margens comprometidas, estava espalhado já, então a partir dessa resposta, tratamento definitivo sempre cirurgia. Alguns tipos que são lesões pré-malignas, a gente consegue fazer um nitrogênio líquido, uma queimadinha com um gelinho, ou até algum tipo de pomada, mas são poucos os casos. Então é importante, não é na primeira suspeita, no primeiro olhar que você vê aquela pintinha ali, né, que não está cicatrizando, ou mesmo, né, mudando de cor. Isso aí. É preciso que procure o dermatologista. A gente tem um ambulatório aqui, não é? Tem um ambulatório, precisa do encaminhamento, mas o médico clínico geral das unidades conseguem fazer esse encaminhamento. É muito importante. Certo. E em relação também, já que a senhora tem já trabalha, né, mais efetivamente com a parte de cabelo também, eu gostaria que falasse um pouquinho a respeito das pessoas que não têm, né, as pessoas que são carecas ou têm pouco cabelo. Em relação ao sol, também é preocupante, não é? Sim, é bem preocupante, porque o cabelo foi feito para nos proteger, para proteger a nossa pele. E quando começa o couro cabeludo ficar mais aparente, a gente já nota que a pessoa já tem um certo bronze ali no couro cabeludo, que significa que está tendo dano mesmo ali naquele lugar. O que a gente orienta para os pacientes que são calvos, que têm pouco cabelo ou alguma rarefação mais difusa, tentar sempre usar chapéu e boné quando for se expor ao sol. Infelizmente não tem um protetor solar que não vai pegar no cabelo. Se você vai passar um spray, alguma coisa, vai ficar meio gosmento. Agora, aquela pessoa que já é totalmente calva, pode passar o protetor do rosto, normalmente, no couro cabeludo. Pode passar o mesmo? Pode passar o mesmo. Bem tranquilo. Isso aí. E aí vamos falar um pouquinho sobre a sua área, que é, então, o cabelo, né? A gente, há um tempo atrás, não imaginava, né, que teria uma especialidade que fosse tratada no nosso cabelo. Exato. Qual a importância desse cuidado? Márcia, acontece que o cabelo não é só autoestima, né? Não é só tratar da autoestima da pessoa. Uma vez
Se tinha que, homem ser careca é normal, e na verdade é uma doença que, se tratada desde o início, você não precisa ser careca, se tornar careca só porque o teu pai foi, o avô foi, e mulheres também têm calvície. É aquela vozinha que o cabelo foi perdendo, tem tendência na família, começa a aparecer mais rarefação, ou às vezes dor, coceira no couro cabeludo. Queda de cabelo, a gente viu muita queda de cabelo pós-Covid, principalmente, pós-vacinação. Então tem muito disso acontecendo atualmente e as pessoas estão prestando mais atenção nos seus cabelos. Então não é só autoestima, não é só beleza, é a gente se sentir bem com a gente mesmo, claro, mas principalmente a saúde dos fios e do couro cabeludo. Então é uma área que vem crescendo cada vez mais, inclusive com transplante capilar, que eu também já estou realizando, graças a Deus, e é uma possibilidade para as pessoas que não querem, né, perder os seus cabelos. Certo. E como é que funciona o transplante capilar, doutora? O transplante a gente vai avaliar, claro, em consulta se o paciente tem condições de realizar esse transplante. Por exemplo, um paciente calvo que está incomodado com as entradas e gostaria de tapar as entradinhas. A gente avalia a área doadora, que geralmente são os fiozinhos aqui de trás, para ver se vai ser compatível com essa entradinha, a gente tirar uma quantidade e reposicionar. É uma cirurgia longa, mas é com sedação. O paciente, se eu chamar ele acorda, não tem intubação, não tem nada, só porque é detalhezinho muito pequeno, né, fiozinho, por isso que é uma cirurgia demorada. Mas geralmente em consulta a gente já descobre se pode ser feito ou não. Certo. E quem tem uma extensão muito grande também consegue fazer esse transplante? Depende do caso, sim. A gente sempre avalia a área doadora. Às vezes é preciso pegar body hair, que a gente chama os pelos do corpo. Às vezes retira pelos do peito, ou da perna, ou dos braços para reposicionar. Não é o ideal, a gente sempre tenta pegar do couro cabeludo. Inclusive até em sobrancelhas a gente tem feito. Mulheres que lá nos anos 90 faziam a sobrancelha bem fininha e não nasce mais. Hoje a gente consegue recolocar os pelos no lugar ali para deixar a sobrancelha mais densa. Então, quem tem essa calvície ou falhas também. Isso, ou falhas, exatamente. Então, quem tem essa calvície muito avançada sempre tem que avaliar essa área doadora. Tem um pouquinho ainda da área doadora, talvez seja possível. E talvez não, talvez seja tarde demais. Tempo também é cabelo. Olha só, e importante, não é, que a gente alerte, porque na medida em que você começou a perder o cabelo, já procura um dermatologista, né, já procura uma pessoa especializada para que possa te orientar de que forma te auxiliar, porque tem produtos também, não é, doutora? Márcia, as quedas de cabelo, a mais comum de todas, graças a Deus, ela é benigna, mas ainda existem alguns tipos de queda de cabelo que o cabelo cai e não volta mais. Então forma como se fosse uma cicatriz, são as alopécias cicatriciais que a gente fala. E se não volta mais, isso aí for progredindo, daqui a pouco não tem mais cabelo e não aceita nenhum transplante. Então mesmo que seja uma queda que você acha que tá ok, tá caindo um pouco demais, procura para ver se é só esse tipo benigno, essa causa meio transitória. Às vezes é uma falta de vitamina, às vezes tem alguma coisa que está faltando dentro, alguma doença que a gente descobre, problema de tireoide, uma anemia, algo assim, a gente consegue ajudar a reduzir essa queda. Ou ela vai passar sozinha se for aquela mais benigna, mas se for uma alopécia cicatricial ou essa androgenética que é a calvície, quanto antes a gente tratar, melhores os resultados. Então sim, tem que procurar um médico. E tem alguma idade específica que as pessoas, principalmente os homens, comecem a perder o cabelo? Mas isso varia muito de família para família. Eu tenho pacientes... É genético? É genético. Tem pacientes da calvície, né, que ela é genética. Eu tenho pacientes masculinos de 19 anos que já tratam e pacientes com 50 que agora começaram a notar que está abrindo assim o fundo da piscina, maneira de dizer, e começaram a tratar agora. Então não tem muito assim uma idade média, né? Conforme o paciente vai percebendo essa rarefação. Geralmente a família vai dizendo, tá sumindo o cabelo, tá aparecendo, ou compara nas fotos. A gente diz, olha a tua identidade lá quando tu tinha, né, teus 20 anos, teus 18 anos, como é que tá agora teu cabelo? Vem sumindo, vem sumindo. Isso não precisa ser normal, isso pode sim ser tratado. Certo. E as mulheres também, né? As mulheres perdem em que momento? A gente percebe que as mulheres, elas demoram um tempo mais, tem um período mais longo e muitas também nem perdem o cabelo, né? Márcia, não é normal a gente lavar o cabelo e não cair. Não é normal escovar e não cair, fazer um penteado, passar. Sempre vai vir alguma coisa. Não é normal não cair. Mas quando essa queda foge, né, do nosso padrão, daí sim a gente tem que procurar um atendimento.
Tanto homens quanto as mulheres vão ter seus fios ali numa fase de crescimento que chega até cabelão comprido, até uns 8, 9 anos, pode chegar. E vão ter quedas assim ao longo da vida, que pode ser desde, como eu falei, por falta de vitamina, problema de tireoide, pós-parto é muito comum, pós-Covid a gente viu, pós-cirurgia, anestesia, um estresse importante, algum trauma familiar, por exemplo. Então essas quedas a gente consegue ir acompanhando e não deixar que elas progridam. E para as mulheres o cabelo faz muito mais parte da autoestima, né, de um visual como todo, do que os homens, mas para ambos o tratamento é possível. Certo. E a questão do pós-Covid, esse é um dos sintomas, não é? Uma das sequelas, na verdade, que ocorreram após o Covid. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que tiveram Covid e, em função disso, estão com essa questão de queda, enfim, né? O enfraquecimento do cabelo. Exatamente. A gente diz que qualquer insulto imunológico pode fazer essa queda de cabelo. Na verdade, é uma sincronização dos ciclos foliculares. Graças a Deus, o nosso cabelo a gente não é aqueles bichinhos que ficam carecas no verão e peludos no inverno. Então, sempre vai ter fio caindo, fio nascendo e fio na fase de estabilização. Quando acontece uma sincronização, junta muito desses fios e cai tudo ao mesmo tempo. Então, é desesperador, ainda mais pessoas com cabelo escuro, comprido, aparece tudo ao mesmo tempo. Então, o Covid foi uma grande causa, porque muitas pessoas tiveram ao mesmo tempo e isso, todo mundo começou a perder cabelo. Mas não necessariamente apenas o Covid, às vezes até uma gripe mais forte, um pós-cirurgia, alguma coisa assim também pode ser uma causa. Ou estresse também. Ou o estresse, isso aí. E aí, tem medicação? De que forma é tratado, doutora? Então, se for esse eflúvio telógeno, que é essa causa benigna, tem algumas técnicas que a gente pode ajudar com o desespero da pessoa, porque passar ele vai passar sozinho. Existem algumas medicações que a gente consegue engrossar o fio, deixar mais escuro e fazer ele crescer por mais tempo, mas não são todas as pessoas que vão poder usar. Por isso que tem que passar por uma avaliação médica para ver se esse é o caso ou não e principalmente para tranquilizar a paciente que, olha, muita calma, isso vai passar, teu cabelo está saudável, volta dali a X tempo para a gente ver se continua assim ou se já melhorou ou se apareceu alguma outra coisa para continuar cuidando. Certo. Uma questão também que a gente percebe é quando o cabelo está muito fraco, ele está com um aspecto já quebradiço. Muitas vezes as mulheres não querem cortar, não é? E aí fica aquela situação, né, do cabelo que não tá bonito, mas eu não quero perder, né, ele. O cabelo. O que faz nesses momentos assim, doutor? Márcia, isso é bem difícil, né? Porque as mulheres ainda têm a questão das químicas no cabelo, então tinta, luzes, alisamento, progressiva, como é que chama? A escova progressiva, a própria progressiva, botox capilar, tem tudo isso, secador, chapinha. Então isso que vai danificando o fio e ele vai ficando cada vez mais espetado, cada vez mais duro. E para isso não tem nada que reponha. Vai no salão fazer uma hidratação, ele vai hidratar por uns 2, 3 dias. Lavou, vai voltar ao normal. É uma escova que repõe proteína, repõe temporariamente. Nada vai repor o dano que já foi feito, a não ser a vitamina T de tesoura, infelizmente. Tem que cortar se você acha que não está gostando daquele fio. O cabelo vai continuar crescendo normalmente e só ele nascendo natural para que saia todo esse dano. Então, é tesoura. É tesoura e muita paciência. É porque eu percebo isso, né? Porque muitas vezes a gente percebe em casa mesmo, né? Exato, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, né? Que as pessoas têm essa reticência, essa resistência, na verdade, para cortar o cabelo, E né? é por isso que às vezes a gente sai do salão, o cabelo tá lindo, maravilhoso, lavou em casa, por que voltou ao normal? Porque é temporário realmente os tratamentos que a gente faz, não vai realmente repor o dano. Se repusesse os danos, a gente ia sair do salão daquele jeito e ia manter aquilo, né? Não ia voltar mais para o salão. Exato, não ia voltar mais para o salão, exatamente. Certo. Para a gente encerrar a nossa conversa, doutora, eu gostaria de voltar um pouquinho para o Dezembro Laranja, para que a senhora faça aí um chamamento para as pessoas, para que elas se cuidem, né? Vamos salientar aí a importância da prevenção. Então, tá bom. Gente, então o Dezembro Laranja tá aí, verão tá aí, a gente tem que prestar atenção nas nossas pintas, nos sinais de pele, aquela verruguinha que cresceu, aquela feridinha que não passa, que incomoda, pode ser em qualquer região do corpo, não precisa ser pinta só preta, pode ser vermelhinha. Se ela está diferente, vai consultar, pode ser um câncer de pele e a detecção precoce pode salvar a tua vida. Então, se cuidem.
Até porque as pessoas muitas vezes acham que o câncer de pele, como ele é um câncer que muitas vezes ele é benigno, não há essa necessidade desse cuidado. Mas é bom alertar que em alguns casos é sim, não é? Na verdade, os cânceres, todos os cânceres de pele, eles são malignos, só que o tratamento é simples, é de tirar e está resolvido. Mas sim, são cânceres malignos, o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma. O melanoma é o que espalha por dentro, os outros têm menos chance de espalhar, são raros, mas criam aquelas feridas, aquele machucado. Então, todos são malignos, mas é o tratamento que é muito fácil, talvez por isso as pessoas não deem tanta importância, mas precisa sim se cuidar. Certo. E só para a gente finalizar aqui, gostaria que a senhora falasse uma questão que o câncer de pele, ele vem de dentro para fora, não é? Exatamente. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito. O câncer de pele, ele vem lá das nossas células da epiderme, ou seja, alguns milímetros para baixo, que foi danificado principalmente pela radiação solar, mas pode também por álcool, por cigarro, por maus hábitos de vida, e essa célula sofreu uma degeneração ali no seu núcleo, no DNA, e causou uma mutação que faz crescer anormalmente e passa desapercebido pela nossa imunidade e cria esses tumores, essas pintas grandes, essas feridas, ou às vezes até metástases quando espalha para dentro do corpo. Por isso que eles vêm lá de dentro para fora. Então o cigarro e o álcool são muito prejudiciais. Sempre são em todos os pontos para qualquer tipo de câncer, né? Tá certo. Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço o convite, Márcia, muito obrigada. E fica o alerta, não é? Estamos no dezembro laranja, estamos chegando no verão, que as pessoas se cuidem, que use o seu protetor solar, que usem chapéu, que usem o próprio guarda-sol, se forem para a praia, para a piscina, e que também cuidem das nossas crianças, não é? Exatamente, Márcia, isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Saúde vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana com mais Câmara Saúde para você. Até lá!